Olá, crianças! Começamos mais uma aula para junto viajarmos nas lindas histórias da palavra do Senhor Jesus. Que alegria poder contar com você! Eu sou a Tia Eloá e juntos nós vamos contar histórias bíblicas, histórias da palavra do Senhor, que edificam a nossa alma. Vamos então começar hoje com uma oração? Vamos cantar uma musiquinha para a gente poder fazer esse momento da oração. A música é assim: os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor, mais uma vez entramos diante da tua presença para te adorar, para te exaltar, para te dizer que tu és o nosso Deus e não há outro Deus além de ti. Te pedimos a tua graça e a tua proteção sobre as nossas vidas. Cuide de cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Senhor, que a palavra que será falada aqui seja uma palavra que edifique as nossas vidas, que toque no mais profundo do coração das crianças que estão assistindo e que elas possam ser transformadas pela tua doce palavra. Em nome de Jesus, amém. Como é bom estarmos na presença de Deus, como é bom adorarmos a Deus. Vamos começar a nossa aula de hoje com um versículo bíblico. Então, pega lá a sua Bíblia, a palavra do Papai do Céu. Você vai abrir no livro de Filipenses. Filipenses está lá no Novo Testamento. Filipenses, no capítulo 2. Hoje nós vamos decorar 3 versículos. Então, Filipenses no capítulo 2 e os versículos são 9, 10 e 11. É um versículo muito bonito, eu tenho certeza que vai ser fácil para você decorar aí na sua casa. Então, vamos lá, a leitura? Filipenses no capítulo 2, no versículo 9, 10 e 11. Está escrito o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é bom nós adorarmos a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é puro, que é digno de toda a honra e de todo louvor. Como é bom nós adorarmos a Jesus, porque Deus deu a Ele todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E nós vamos adorar a Ele. Então vamos juntos cantar? Vamos lá cantar! E aí, gostaram de adorar, de exaltar o nome de Jesus? Conforme nós vimos no nosso versículo de hoje, Deus deu a Jesus todo o poder e diante do nome dele todo joelho se dobrará.
Lembra da semana passada, quando Jesus transformou a água em vinho? Que história maravilhosa! Jesus continuou falando do amor de Deus e também fazendo alguns milagres. A história de hoje encontra-se no livro de João, no capítulo 2 e no capítulo 3. Jesus foi com seus discípulos comemorar a Páscoa lá na cidade de Jerusalém. Lembra quando Jesus era pequeno? Toda Páscoa, o povo de Israel descia para a cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa no templo. E assim Jesus fez com seus discípulos. Desceu para a cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa com seus discípulos. Quando Jesus chegou no templo, Jesus ficou com o coração muito triste. Porque as pessoas que estavam lá no templo, o coração delas não estava voltado a Deus. Eles queriam vender mercadorias, trocar mercadorias. Dentro do templo, quando Jesus foi, tinha galinha, tinha vaca, pombo, cordeiro, tinha um monte de coisa sendo comercializada dentro do templo. E Jesus muito se indignou, porque ali era a casa de oração e não casa para poder vender coisas que não seja para adorar e exaltar o nome de Deus. E o coração daquelas pessoas não estavam ali voltado para adorar a Deus. E Jesus ficou tão indignado que ele começou a derrubar aquelas bancas que estavam ali, tinha virado uma verdadeira feira. E ele começou a derrubar e expulsou aquelas pessoas dali e falou: essa é a casa de Deus, essa é a casa de oração. Os fariseus, que eram os homens que estavam sempre no templo, observavam aquilo, já conheciam da fama de Jesus e tinha alguns que não gostavam de Jesus, não gostavam das palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus confrontavam as atitudes dele do dia a dia. Jesus falava que o que leva nós a Deus é o nosso no verdadeiro sentido que tem dentro do nosso coração. E tinha alguns fariseus que estavam só pensando na parte de fora do nosso corpo, só no exterior. Eles faziam grandes orações, longas orações e achavam que isso é que levavam eles para o céu. Eles gostavam também de dar muitas ofertas. Oferta para as viúvas, oferta para os pobres, esmolas para os pobres. Eles achavam que era isso que levava para o céu. E Jesus já tinha os confrontado, falando que não era isso que levava para o céu. E os fariseus ficaram olhando aquela atitude de Jesus, mas no meio dos fariseus tinha um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, quando viu, ou não sei se ele viu ou ouviu falar que Jesus havia feito no templo, ele ficou pensando: será que esse é um professor que Deus mandou aqui na terra? Eles chamavam de rabi. Mas era como se fosse um professor que Deus mandou para nos ensinar. E Nicodemos ficou curioso para poder ir até na presença de Jesus, para poder conversar um pouco com Jesus. Mas tinha um problema. Se Nicodemos fosse visto junto com Jesus, os outros fariseus iam criticar dele, iam discriminá-lo, e ele não queria isso. E aí ele teve uma ideia, ele pensou: sabe o que eu vou fazer então? Eu vou de noite, na hora que estiver todo mundo dormindo, eu vou até a presença de Jesus. E assim Nicodemos fez. Quando anoiteceu, que não tinha mais ninguém, estavam todos tranquilos, Nicodemos foi até Jesus e perguntou: Jesus, tu és o mestre enviado de Deus para nos ensinar? Como que eu faço para poder um dia morar no céu? E Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, se você quer verdadeiramente pertencer a Deus, adorar a Deus e um dia morar no céu, você precisa nascer de novo. Nicodemos ficou super assustado. Mas como eu nasceria de novo, sendo que já sou velho? Como eu vou me enrolar novamente, entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Não tem jeito. E Jesus tentou explicar para Nicodemos: calma, Nicodemos. Existem dois tipos de nascimento. Esse, que é o nascimento humano, que nós somos pequenininhos, que nascemos da barriga da nossa mãe, mas existe o nascimento espiritual. É quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus e o Espírito Santo entra em nós, e a partir daquele momento ele começa a controlar as nossas vidas, as nossas atitudes. E tudo que nós vamos fazer é para a honra e glória do Senhor, fazendo a vontade de Deus.
Mas Nicodemos ficou pensando, só dessa forma ele poderia nascer de novo. E aí ele perguntou, mas como, Jesus? Como eu faço para nascer de novo? E Jesus lembrou a Nicodemos uma história que aconteceu há muitos anos atrás, quando o povo de Israel ainda estava no deserto, antes de chegar na terra prometida. O povo de Israel lá no deserto estava zombando de Moisés e também falando coisas erradas em relação a Deus. Não acreditavam mais em Deus, queriam adorar a outro Deus, queriam fazer outras coisas e Deus ficou muito triste com aquilo. Naquela época, Deus mandou uma praga. Eram serpentes que vinham e mordiam aqueles israelitas e eles morriam. Muito do povo de Israel, muitas pessoas morreram nessa época. Mas o povo, quando viu que as serpentes estavam realmente atacando eles correram até Moisés. Moisés, nos perdoe, nós fizemos errado, nós pecamos, falamos mal de Deus, falamos mal de você e nós queremos nos consertar com Deus. Moisés foi na presença de Deus, orou a Deus, pediu a Deus uma orientação do que ele podia fazer para intercedendo pelo pecado do povo. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze. E toda pessoa que for mordida pela serpente e for até a presença dessa serpente de bronze, ela será curada. E assim Deus livrou o povo daquela praga lá no deserto. Jesus, quando lembrou dessa história a Nicodemos, ele queria fazer relação a ele, comparar aquela história com ele. Do mesmo jeito que Moisés levantou aquela serpente de bronze para salvar o povo de Israel lá no deserto, Deus estava levantando Jesus Cristo, mas para que nós possamos olhar para Ele e através dele nós sermos libertos do nosso pecado, restauradas as nossas vidas. Jesus falou para Nicodemos que lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é em quem nós temos que olhar e termos certeza da vida eterna. Assim Jesus explicou para Nicodemos. A Bíblia não relata o que aconteceu depois, mas eu tenho certeza que Nicodemos saiu dali, tendo a convicção e a certeza que Jesus Cristo, aquele homem que estava na frente dele, era o Salvador da humanidade. Deus fez para mim e para você um lugar muito especial, o céu. Deus fez esse lugar especial querendo que eu e você morássemos lá. E morássemos nesse lugar que a Bíblia fala que é feita de ouro e de cristal. As ruas são feitas de ouro e de cristal. Um lugar onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá separação, não haverá morte. Um lugar perfeito para mim e para você. Mas teve um problema no decorrer do processo. Sabe o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Nós não podemos entrar no céu tendo o coração cheio de pecado, cheio de coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas como então? Como então nós poderíamos chegar diante da presença de Deus tendo um coração cheio de pecado, tendo um coração cheio de coisas que desagradam a Deus? Às vezes você fala, mas o que é pecado, tia Loazinha? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que desagrado a Deus. Palavrões, palavras que não edificam. Quando eu brigo com um colega, quando eu desobedeço o papai e da mamãe, isso tudo são pecados. Aí você vai falar, mas então não há esperança para mim? Ah, sim, há uma esperança para nós. E a nossa esperança estava diante, na frente de Nicodemos. A nossa esperança é a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Jesus veio, ele pegou esse coração que estava sujo, cheio de coisas erradas, e quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura e o nosso coração se torna limpo e maravilhoso. Limpo para que um dia nós possamos entrar nas mansões celestiais.
Aí sim, através da vida de Jesus, nós podemos um dia morar no céu. Nós nascemos de novo quando acreditamos em Jesus, quando entregamos a Ele as nossas vidas e falamos: Senhor, faça do meu coração a tua morada. Se você ainda não se entregou a Jesus, hoje é dia de você se entregar. De você falar: Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua, vem habitar dentro do meu coração, vem habitar dentro da minha vida, faça morada aqui. E se você já entregou a sua vida para Jesus, você é um cidadão do céu. Você é nova criatura. E como cidadão do céu e como nova criatura, é seu dever falar de Jesus a outras pessoas. É seu dever falar do amor de Deus a todas as crianças que passar por você. Fale do amor de Jesus, que Ele veio para salvar toda a humanidade. Um dia Jesus vai voltar para nos buscar, para um dia morarmos no céu. Haverá o toque da última trombeta, onde nós poderemos voar até Jesus lá nos ares. E eu quero encontrar você lá. Eu quero estar lá, ver Jesus face a face. Amém? Que o Senhor Jesus possa edificar a sua vida através dessa lição, dessa aula, que Ele possa ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Um beijo para todos vocês. Semana que vem eu volto com mais histórias. Tchau!